Se você sente que a sua fé anda fraca, como se a alma estivesse cansada, mesmo rezando, mesmo buscando, mesmo insistindo, se existe dentro de você uma sensação de peso, de desgaste, de desânimo silencioso, talvez o problema não seja a falta de Deus, talvez não seja a falta de oração, talvez o problema não esteja no quanto você reza, mas em como a sua alma está vivendo. Existem momentos em que a fé não desaparece, ela apenas perde força. Ela continua ali, mas sem vigor, sem descanso, sem alegria, e isso quase nunca. Acontece de repente, a alma raramente cai. De uma vez, ela vai se enfraquecendo devagar, dia após dia, escolha após escolha, pensamento após pensamento. Não por grandes pecados, não por grandes quedas, mas por pequenas concessões repetidas sem perceber. Existem erros espirituais que não parecem graves erros, que não chocam, não assustam, não chamam atenção, mas que drenam a força interior. Erros silenciosos que a pessoa comete sem intenção, sem maldade, sem perceber. E quando percebe, já está cansada, já está pesada, já está espiritualmente exausta. Hoje eu quero falar sobre três desses erros, três erros espirituais que muitas pessoas cometem, inclusive pessoas de fé, inclusive pessoas que rezam, inclusive pessoas que amam a Deus. Fique comigo, porque o terceiro erro é o mais comum e o que mais esgota espiritualmente. Quando a alma se enfraquece, raramente é porque Deus se afastou. Deus permanece. O que muda é o modo como a alma se relaciona com Ele. O primeiro erro espiritual é ignorar o silêncio interior. Vivemos cercados de barulho, barulho externo, informações o tempo todo, notícias, redes sociais, opiniões, exigências, barulho que nunca cessa e também barulho interno, pensamentos acelerados, preocupações constantes, medos repetidos, culpas antigas, cobranças excessivas. A mente não descansa, o coração não silencia, mas a alma precisa de silêncio, não como luxo, não como algo opcional. O silêncio é necessidade espiritual. Assim como o corpo precisa de ar, a alma precisa de espaço, espaço para respirar, espaço para se reorganizar, espaço para se escutar, espaço para perceber Deus. Quando você reza sem silenciar o coração, a oração vira apenas palavras, palavras repetidas, palavras decoradas, palavras ditas no automático. Não porque você não acredita, mas porque está cansado. Deus fala baixo, não, porque se esconde, não porque se afasta, mas porque respeita a liberdade da alma. Deus não invade, não força, não impõe. Ele espera sem silêncio. Não há escuta e sem escuta a fé se torna mecânica. Muitas pessoas continuam rezando, mas não sentem presença, rezam, mas não sentem paz. Rezam, mas não sentem consolo. Isso não significa abandono. Isso quase nunca significa abandono. Isso significa excesso de ruído, excesso de estímulos, excesso de expectativas, excesso de cobrança. A alma fica cheia demais, e uma alma cheia não consegue perceber, não porque Deus não esteja ali, mas porque tudo dentro está ocupado. Se essa mensagem já está falando com você, se você sente esse cansaço espiritual, essa fé pesada, essa oração sem descanso, se inscreva no canal agora, porque aqui nós falamos sobre fé real, fé para quem ama a Deus, mas está cansado. O silêncio não é vazio, o silêncio é espaço. É no silêncio que a alma se recompõe.
É no silêncio que a fé recupera o fôlego. É no silêncio que a presença de Deus volta a ser percebida. O segundo erro espiritual é carregar culpas que Deus já perdoou. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas não acreditam no perdão. Acreditam com a mente, mas não com o coração. Rezam, pedem perdão, confessam, choram, mas continuam se punindo interiormente. Continuam se lembrando, continuam se acusando, continuam se condenando. Essa culpa constante não vem de Deus. Deus corrige, mas não humilha Deus. Orienta, mas não aprisiona. Deus chama à mudança, mas não mantém a alma presa ao passado. Culpa prolongada rouba a paz, e uma alma sem paz se enfraquece. Culpa prolongada rouba a alegria, e uma alma sem alegria cansa rápido. Onde está o Espírito de Deus? Há liberdade. Culpa que não passa é prisão, e uma alma presa não consegue crescer. Muitos confundem humildade com autodestruição. Acham que se punir é sinal de santidade. Mas Deus não quer uma alma esmagada. Ele quer uma alma curada, uma alma reconciliada, uma alma livre. Se você sente que sempre volta ao mesmo peso, mesmo depois de rezar, se sente que algo não se resolve. Mesmo depois de pedir perdão, talvez não seja mais oração que esteja faltando, talvez seja confiança. Se esse conteúdo te ajuda, se ele te sustenta, se inscreva no canal, porque caminhar sozinho cansa. O terceiro erro espiritual é o mais silencioso e o mais desgastante. É tentar controlar o tempo de Deus. Esse erro não parece erro, parece zelo, parece responsabilidade, parece fé madura, mas no fundo é medo, quando a pessoa quer que Deus resolva tudo. No tempo que ela imagina, a alma entra em conflito, a oração vira cobrança e a fé vira ansiedade. A pessoa começa a comparar, a medir, a se frustrar. Deus nunca se atrasa. Somos nós que nos desesperamos. Controlar o tempo de Deus é desconfiar do cuidado, é achar que sabemos. Melhor do que ele, a alma fica inquieta, sempre esperando, sempre calculando, sempre frustrada. Esperar não é cruzar os braços. Esperar é confiar, caminhando, é continuar vivendo, fazendo o bem possível, sem exigir respostas imediatas. Quando a alma aprende a esperar, ela se fortalece. Quando aceita o ritmo de Deus, ela amadurece, mas quando tenta controlar, ela se desgasta. Talvez hoje você esteja cansado, não porque Deus se afastou, mas porque a sua alma está sobrecarregada. O silêncio cura o perdão, liberta, e a confiança fortalece. Se essa mensagem te sustenta, se ela te devolve clareza, se inscreva no canal, porque toda semana há direção espiritual. Aqui não se culpe por estar fraco, ajuste o caminho com mansidão. Deus não abandona uma alma sincera, Ele a conduz, mesmo quando tudo parece lento, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando o silêncio é longo. Escreva nos comentários apenas uma palavra: fortalece-me e fique em paz. Se gostou deste vídeo, digite amém nos comentários. Talvez agora, depois de ouvir tudo, isso você perceba algo importante. Talvez o seu cansaço não seja falta de fé, talvez seja excesso, excesso de peso, excesso de cobrança, excesso de luta solitária. A fé não foi feita para esmagar a alma, ela foi feita para sustentá-la. Deus não deseja uma relação baseada em exaustão. Ele não se alegra com uma alma sobrecarregada. Ele se alegra com uma alma sincera, mesmo fraca, mesmo cansada, mesmo confusa. Muitas pessoas se afastam interiormente, não porque deixaram de acreditar, mas porque cansaram de tentar.
Ser fortes o tempo todo cansaram de sustentar uma imagem de fé inabalável. Mas Deus nunca pediu isso. Ele nunca pediu perfeição. Ele pede verdade. Ele pede entrega. Ele pede confiança. Às vezes, o maior ato de fé não é fazer mais, é parar. Parar de se culpar. Parar de se cobrar. Parar de se comparar. Às vezes, o passo mais espiritual é reconhecer: eu não dou conta sozinho, e isso não é fracasso. Isso é começo. Quando a alma aceita a própria limitação, ela abre espaço para o cuidado de Deus. Deus age melhor. Onde não há resistência, onde não há controle, onde não há exigência, Ele age onde há abertura. Talvez hoje você precise ouvir isso. Deus não está decepcionado com você. Ele não está distante por causa das suas fraquezas. Ele está mais perto do que você imagina, especialmente agora, especialmente nesse cansaço, especialmente nesse silêncio. Muitas vezes, Deus trabalha quando a alma descansa, não quando ela se esgota. O tempo de Deus não segue ansiedade, não segue pressa, não segue comparação. O tempo de Deus segue maturação, segue crescimento interior, segue processos invisíveis. Aquilo que hoje parece demora, amanhã se revelará cuidado. Aquilo que hoje parece silêncio, amanhã se mostrará direção. Confie mesmo, sem entender. Confie mesmo, sem sentir. Confie mesmo. Quando a resposta não vem como você espera, fé não é sentir sempre fé, é permanecer. Permanecer quando a emoção não acompanha. Permanecer quando o coração está cansado. Permanecer quando a oração parece seca. Isso não diminui sua fé. Isso amadurece uma fé madura. Não depende de consolo constante. Ela descansa na confiança. Se hoje você não consegue avançar, permaneça. Se hoje você não consegue correr, caminhe. Se hoje você não consegue caminhar, pare, mas não desista. Deus caminha no ritmo da sua alma, não no ritmo da sua cobrança. Talvez o que você precise agora não seja mais esforço, mas mais suavidade. Não seja mais exigência, mas mais entrega. Não seja mais controle, mas mais abandono confiante. Deus não abandona uma alma que o busca, mesmo quando busca cansada, mesmo. É quando busca confusa mesmo, quando busca em silêncio. Se você chegou até aqui ouvindo essa mensagem, não foi por acaso. Algo dentro de você ainda deseja esperança, ainda deseja descanso, ainda deseja recomeço, e isso já é fé mesmo, que você não perceba. Mesmo que você duvide, fé não é ausência de dúvida, fé é escolha de continuar. Então agora, nesse momento, entregue o peso, entregue a culpa, entregue a pressa, entregue aquilo que você não consegue carregar. Deus não pede explicações, Ele pede confiança. Respire e diminua o ritmo. A sua alma não precisa correr. Ela precisa ser cuidada. Se essa mensagem te trouxe paz, se ela te trouxe clareza, se ela te trouxe descanso, se inscreva no canal, porque aqui nós caminhamos juntos, sem pressa, sem cobrança, sem espiritualidade pesada, apenas fé vivida com verdade. Escreva nos comentários apenas uma palavra. Confio e permita que essa palavra se torne oração. Fique em paz. Deus está mais perto do que você imagina agora e sempre.